A gente aqui no Brasil, a gente tem uma mamatinha que é uma coisa muito maravilhosa para os investidores, né? Aqui, os juros não, mas os dividendos e os proventos de fundo imobiliário, eles são isentos de imposto de renda para pessoa física, o que é uma maravilha, né? É uma coisa que quase todos os países envolvidos já tributam e tudo mais. E está se discutindo no governo, né, pelos governantes, a possibilidade de tributar esses dividendos. Então, eu queria bater um papo com vocês de qual é a possibilidade real de acontecer isso, o que vocês acham que é a probabilidade de ser tributado e qual é a consequência, né, principalmente para quem depende muito, né, ou tem uma estratégia muito voltada para a renda. Queria saber a opinião de vocês. Quer começar? Quem quer começar? João, Pode começar. Não? Deixa eu por último. Tá bom, então. Então eu vou falar o seguinte. Na minha concepção, muito dessas isenções vão acabar. Entre elas, a que a gente vai discutir aqui sobre renda de dividendos. Acho que é um tema já superado no Brasil, que o Brasil é um dos poucos países no mundo que não tributam dividendos, pouquíssimos o fazem. Então seria natural que o governo que busca, a gente já conversou nisso quando a gente falou de arcabouço, né, Lari? Sim. Para quem não viu, a gente falou no podcast, falamos Day One, falamos em Mercado 5 Minutos, todo lugar, carteira. Só é o que se fala ultimamente de macroeconomia, arcabouço fiscal. E é muito ligado à arrecadação, precisa aumentar impostos de algum jeito, ou pelo menos precisa achar formas novas e sofisticadas de arrecadação. E claro que esse vai ser, já era uma vitória em termos de discussão no governo anterior, que era de outro espectro político. Então, o governo Bolsonaro já vinha com essa ideia, o Paulo Guedes queria isso, tributar lucros e dividendos, que é, na verdade, uma vitória da Receita Federal, que é uma disputa que a Receita Federal compra há muito tempo e que venceu, que para ela precisa. E, de outro lado, você tem o revés, né? Ela vai fazer isso aqui, mas não pode ter dupla tributação, então tem que compensar anteriormente dentro da empresa, onde você vai fazer esse ajuste. A gente não tem o texto formal, que vai ser, de fato, debatido para aprovação, mas eu acho que caminhamos para cair isenção sobre dividendos. Esse é um primeiro ponto. Para fundos imobiliários, entretanto, como a gente vinha até conversando, né, Caio? Talvez não. Talvez seja mantido por conta dos incentivos que o setor demanda, o setor imobiliário, etc. Assim como outros veículos que merecem atenção demandam, né? É claro que, não sei se a minha opinião, minha visão é uníssona aqui, mas essa é a minha interpretação. E, na verdade, no final das contas, né, isso muda o contexto? Claro que muda, mas é uma coisa que já está um pouco no preço. A gente já está acostumado com essa ideia há algum tempo, né, sabendo que vem. Agora só falta irmos às vias de fato e saber qual vai ser o modelo a ser adotado. Essa é a minha visão, pelo menos. Boa. Eu acho que eu vou complementar, assim, minha visão é alinhada com a sua, Matheus, de forma geral. Eu vou complementar com alguns pontos micros do setor, né, acho que especialmente falando do imobiliário. E antes disso, complementar falando que a gente tem os fundos exclusivos também, né? Que não entra um pouco nessa parcela de empresas e fundos imobiliários, mas é um alvo clássico aqui da reforma tributária e algo que tem sido falado, né? E aí tá mais alinhado com esse discurso do governo de tributar os ricos e tudo mais. Acho que o fundo exclusivo é o primeiro da lista, talvez, ali, nesse sentido. Quando a gente vai escalando para baixo, né? Vai descendo, a gente vai passar para as empresas, aí beleza, você tem os dividendos e tudo mais, no restante do mundo é tributado, aí a gente passa para os fundos imobiliários, fundos de infra e etc. Esses nichos ali que tem, como o Matheus falou, os incentivos do governo, como geração de emprego, como movimentação da economia e tudo mais. Acho que o primeiro ponto aqui é a gente entender, nesses casos, o que a gente está tributando, quem a gente está tributando, né? Se é o rico mesmo, tudo mais, se é o grande empresário, se é o cara que já tem um patrimônio gigantesco e está se beneficiando desse subsídio, ou então, como no caso dos fundos imobiliários, é uma indústria de pessoas físicas, 75%, é um investimento super acessível, então normalmente é o investidor iniciante que entra. Então, se você pegar de 3 anos para cá, duplicou, se não me engano, o número de investidores de fundos imobiliários. Mas como que duplicou assim um mercado tão desafiador? Porque com R$10 hoje você compra uma cota, com R$100 você compra uma cota. Claro, tem outras vantagens, o dividendo mensal, tem uma exposição a um produto simples, então o investidor iniciante entende. Mas ainda assim você está falando de um público de investidores que não é, vamos dizer assim, o alvo do governo, vamos dizer assim, de acordo com o discurso que ele está tendo. E acho que o ponto principal também é quando a gente pensa em impacto, né?
Porque quando a gente está falando de tributação de fundo exclusivo, 10 bilhões de receita anual, tributação de apostas eletrônicas, 12 bilhões. No caso do fundo imobiliário, a indústria ainda está em crescimento. É uma indústria enxuta, né? Você tem muitos fundos, você tem mais de 300 fundos listados. O IFIX tem 111 fundos. Se você pegar esses 111 fundos, fazer uma conta básica de quanto eles distribuíram em dividendos no ano passado, tributar 15% em cima disso, você vai chegar ali perto de 2 bilhões, assim, essa tributação. Só que 25% já é pessoa jurídica. Então, na verdade, é 75% desse valor. Se você pegar isso, dá metade de uma eventual tributação do dividendo da Vale. Sabe? É uma empresa, tudo bem. A Vale está num momento sensacional, tudo mais. Mas, assim, o impacto é muito pequeno ainda. Então, você corre o risco de você remover, vamos dizer assim, potencial de crescimento da indústria, podendo, vamos dizer assim, tributar daqui 10 anos, talvez daqui 5 anos, o que eu acho que é plausível. Não existe uma indústria ficar com tanto tempo de subsídio. Mas, ainda assim, agora, você talvez seja um tiro no pé pensando em daqui 5, 10 anos. É claro que quem precisa de dinheiro não vai esperar, não sabe se vai durar 5 ou 10 anos. Então, eu acho compreensível. Mas é um pouco dos contrapontos assim, que a indústria já trouxe há 1, 2 anos atrás, quando o Paulo Guedes levantou essa possibilidade. E eu acho que vai ser muito parecido se vier de novo nos fundos imobiliários ao longo dos próximos meses aí. Foi impressionante, inclusive, quando veio com o Paulo Guedes a questão dos fundos imobiliários, correram para falar, não foi um erro, não vai ser isso, porque teve uma pressão tão grande em Brasília, do dia para a noite, pela questão dos fundos imobiliários, que a sociedade, pelo menos o setor interessado, se mobilizou assim com uma força fenomenal. Então, eu concordo. Assim, nesse sentido, eu acho difícil passar alguma coisa, pelo menos agora, né? Não sei. Eu acho que tem 2 pontos aí importantes. Primeiro, é a questão das regras diferenciadas, né? Os fundos têm uma regra específica de tributação que não entram na mesma vertente da lei das SA. Tem um outro ponto que, assim, que aí o mercado pode questionar e pode, de repente, colocar o dedo. O mercado, eu digo, o governo, na verdade, pode colocar o dedo, que são os fundos exclusivos, os fundos imobiliários exclusivos. Existe isso? Existe. Daquele, vamos dizer, aquela pessoa rica que colocou todos os seus ativos imobiliários dentro de um único fundo. Entendi. Esse cara, a hora que ele monta essa estrutura, ele está tentando evadir imposto sobre a renda, sobre imposto de aluguel. Entendi. Então, esse cara, ele vai ser tributado. Eu não sei nem se já não é. A concentração de cotiça, você tem a tributação do dividendo. Isso, né? Mas ainda isso, dentro do fundo, você consegue alguns benefícios lá pelo mecanismo, estrutura do fundo. Mas o dividendo ele é tributado na ponta. Na ponta já, desse cara exclusivo. É. Né? Então essa estrutura que é a mais questionada. Então, mas assim, são regras diferentes e eu acho que primeiro você aprova a lei das SA e depois se você vem para cima, as empresas que estão, né, envolvidas aqui, e depois você vai mexer com a tributação de fundos de investimento. Mas eu queria levantar outro ponto, que aí é um ponto mais de debate e eu já vi até que o Cristiano já falou assim, parece que isso não teria efeito, né? Que a tributação de dividendos não teria efeito para o acionista. E realmente, quando a gente olha pela teoria básica de finanças, você distribuir ou não dividendos é irrelevante. Como de Eliane Miller, acho. No mundo assim, sem custos de transação, sem impostos, sem impostos. Quando o Paulo Guedes veio com essa história de tributar dividendos, ele veio justamente... A proposta dele não vamos distribuir e vamos fazer com que a empresa pegue esse recurso, distribua menos e use esse recurso para investir. Mas isso no mundo ideal, no mundo de corporation, eu acho que faz sentido. No mundo atual brasileiro, que a gente tem, vamos dizer, grupos controladores muito fortes, eu acho que a não distribuição de dividendos, ou uma distribuição menor de dividendos, vai acabar gerando uma coisa que a gente não gosta, que é a redução de governança corporativa. Porque eu fico pensando o seguinte, imagina lá, você é o proprietário daquela empresa, você tem 75% das ações daquela empresa
E você só vive daqueles dividendos. Lembra do Ometo falando assim? Eu vivo de dividendos da Cosan, minha gente. Rubens Ometo é o dono do Grupo Cosan. É isso aí. Então, ele levantou, né, no nosso evento e falou assim, olha, eu vivo de dividendos da Cosan. Pois é. Imagina que esses dividendos dele vão passar a ser tributados. Aí ele vai olhar e vai falar assim, bom, se eu estou sendo tributado lá na ponta, eu não vou pagar tanto dividendo, mas eu vou ter um perks aqui dentro. Um perks é um benefício dentro da empresa. Um salário mais alto, um salário de presidente de conselho mais alto, alguma coisa que coloque ele no mesmo pé que ele tenha com a questão da distribuição de dividendos, né? Do jeito que é agora. Porque até se ele ou qualquer outro dono de empresa colocar um prolabore mais alto, né, para distribuir dividendo, esse prolabore passa como despesa e é dedutível da base de cálculo do imposto de renda corporativo, né? Então, eu acho que assim, maneiras para as empresas otimizarem o imposto sempre vai ter. A minha grande dúvida é assim, para a pessoa física, que ela não é, sabe? Pode ser que seja um empresário, sim ou não, mas tem um portfólio de investimento que vive da renda, né? E assim, vale a pena, você que acompanha muito o mercado lá fora, João, o dividendo já é tributado, inclusive é uma alíquota maior do que o ganho de capital lá fora, nos Estados Unidos, há muitos anos, né? Sim. Assim, essa estratégia continua sendo atrativa? Então, lá fora, a maior parte das empresas, elas são organizadas na forma de corporation. Né? Os maiores acionistas detêm, às vezes, 5%, 6%, 7%. Não mais que isso. Então, a hora que você compra uma ação, você já está escolhendo aquela administração. Né? Como que eu posso dizer? E você pode sair da ação a qualquer momento. Né? Até uma das coisas que o dividendo lá se tributa mais do que o ganho de capital é justamente porque você pode vender as ações e criar o seu próprio fluxo de dividendos. Né? A teoria da irrelevância lá do Modigliani Miller, faz tempo que eu não estudo essas coisas, justamente diz isso, né? Quer dizer, você como investidor, você pode vender as suas ações ao longo do tempo e criar o seu próprio fluxo de dividendos. Né? Essa que é a ideia. Então lá fora, a empresa não pagar dividendos, justamente por conta dessa tributação, é bem razoável, é natural. O mundo está acostumado a isso. Mais ainda, você tem um estímulo muito grande para as tais das recompras de ações. Isso aí. Que você acaba gerando mais valor para o acionista se o cara fica posicionado no ativo. Né? O número de ações cai, o valor da empresa não diminui, então é mais lucro por ação ao longo dos anos. Aqui no Brasil, a gente não tem muito esse estímulo para recompra de ações. Normalmente, as recompras de ações são utilizadas aqui para pagar os executivos, para pagar as pessoas da empresa. Né? Então, você não vê as empresas recomprando ações e cancelando com uma frequência tão grande quanto lá fora. Até porque o incentivo econômico, ele aqui no Brasil, né, como o dividendo é isento e o ganho de capital hoje, né, é tributado a 15%, então os acionistas e a empresa, eles têm um incentivo para distribuir dividendos. Isso mesmo. E não retornar dinheiro via ganho de capital. Lá nos Estados Unidos é o contrário. O dividendo, ele é mais tributado que o ganho de capital. Então, para o acionista é melhor um ganho via ganho de capital do que... É isso aí. E eu tenho aqui na minha cabeça que maior parte das empresas brasileiras não serem corporations, o dono da empresa se vê, vamos dizer, motivado a receber dividendos da empresa, a sangrar a empresa por meio dos dividendos.